pela graça. Tudo pela graça chegou na tarde de sábado, deste sábado, com mensagem, com inspiração, com a palavra de Deus para os nossos corações, com entrevistas, com coisas muito boas e com uma banda maravilhosa. Aqui está a banda Tudo pela Graça, né? Seria um quarteto se eles cantassem, mas não cantam nada, então estão somente tocando. Mas tocam bem. O baixo, quando eu crescer, eu vou tocar baixo, sabia? Baterista, já fui baterista. Mas, em vez de bater, apanhei. O cara do violão, eu já fui cavaquinista. Não, seria isso, não? Cavaquinista, né? É alguma coisa. O da guitarra, meu Deus do céu, não vou ser nunca na vida. Mas Tudo pela Graça está aqui para trazer coisas boas para os nossos corações. E hoje e agora, gravando para o louvor do Senhor. Quero convidar o primeiro entrevistado da noite... Da tarde, né? Da tarde. Eu falo noite, que essas lâmpadas estão acesas aqui. Eu confundi com noite, né? André Abreu. Pastor André Abreu da Irmandade, André. Pois bem, aqui estamos começando o programa de hoje, Tudo pela Graça. Tenho o privilégio de entrevistar o pastor André Abreu. André, você é jovem, muito jovem. Estou percebendo que você não tem nem 20 ainda, né? Generosidade sua. Tá bom, então deixa mais. Não conta, não. Não conta quanto, não, né? A sua história de vida, você tem muitos pastores na família ou só você? Começou com meu pai, pastor André Abreu também, na Assembleia de Deus, mas a minha família não cresceu, não é de um lar evangélico, não. Começou a partir do meu avô, minha avó, paterno, que receberam a mensagem do evangelho e passou para as gerações. E seu pai é vivo? Vivo. Viu? E está pastoreando ainda? Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Madureira. Lá em Itapiruna, não? Isso, da Igreja do Relógio. Faz parte. Tá ali, isso. Que beleza, que bom. Nossos irmãos a formação teológica sua foi feita onde? Eu estudei de 2016 a 2019 no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, recentemente. Há pouco tempo atrás. Tenho uma pós-graduação também por lá, História do Cristianismo e Pensamento Cristão. Estou com muita alegria no coração em Itaperuna fazendo o mestrando em Teologia também pela FATEB. Que é a Faculdade Teológica, né? Batista Hoje é o Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, né? Exatamente. Eu lembro, eu tenho grata alegria que eu fundei aquela instituição lá em 85, começou em 86, e eu tinha um grupo de pastores amigos que não queriam, achavam que ia ser um desencanto. Teve um que falou assim, mas vão rir da gente nas convenções, vocês não são chamados para dar aula em teologia, em seminário, aí resolveram abrir um para vocês. E ele foi contra até depois que eu criei. Tá? Tem aqui presente um amigo que um dia perguntou para ele o seguinte, pastor, quer dizer que a Faculdade Teológica da Pirâmide sai mesmo? Falou assim, você acredita mesmo no maluco do Heitor? Você acredita? No visionário, né? No maluco e visionário. No maluco do Heitor, né? Depois a história mostrou o contrário. Uma experiência boa, né? Sim. Nós fomos no Seminário do Sul e você é de uma arma militar, né? Sim. Sou militar da Marinha do Brasil. Marinha do Brasil. Segundo sargento. Onde eu devo muito do que eu aprendi na vida também. Foi uma grande escola, ainda é uma grande escola para mim. Bem, mas você, inclusive, tem aspirações, e eu acho que você deve muito bem cultivá-las, que é ascender ao quadro de oficiais capelães. Sim. Porque é natural e muito bom, né? Sim, saudável. Você sabe muito bem quais as necessidades, né, quais as demandas que existem dentro do corpo militar. Sim. E a importância de oficial capelão. Né? Sim, muito importante. E você se sente preparado para fazer esse trabalho quando Deus abrir as portas? Se for da vontade de Deus, sim. Preparado talvez soa até como algo arrogante, mas a gente busca e faz a nossa parte. E espera em Deus, se for da vontade dele. A questão de preparado é uma constante e contínua. Né? Ou seja, você está preparado para começar, mas não pronto para fazer o trabalho todo que você deveria fazer. Estamos prontos, na verdade. Em qualquer coisa. Sim. Em qualquer coisa. Você vai crescendo, aprendendo, amadurecendo, adquirindo jeito, pegada para fazer as coisas. Tem um esforço também. E o ministério
Sem dúvida alguma, o ministério, seja de qualquer denominação evangélica, o ministério é a atividade mais difícil que existe. Mais nobre e mais difícil. Nobre e mais difícil. Nobre porque é o que é, o ministério de Deus concedido por ele para um privilégio. É um privilégio imenso, não há privilégio maior do que esse. Mas você vai lidar com gente. E um detalhezinho que não existe uma só pessoa nesse mundo que seja igual a outra. Deus é perfeito. Aí prepara um camarada para trabalhar com todos. Com não tem várias um pessoas que seja igual a outro. Igreja é um negócio complicado, porque você tem gente boa, gente que não presta. Tem salvo, tem incrédulo. Tem gente prestando serviço a Deus, tem gente prestando serviço ao diabo. Ou desserviço, pelo menos, né? Desserviço. Tem tudo ali. Gente com a personalidade dócil, maravilhosa, e outros que são um cão chupando manga, né? Você está preparado para encontrar esses... Já pastoreou efetivamente? Não, eu fui ordenado em 2021 na própria Igreja Batista da Capelinha, sou pastor auxiliar, pastor Silvio, e tenho dito que lá é como se fosse um estágio de aprendizado. Eu aprendo muito com ele, aprendo essas demandas da igreja e me sinto fortalecido. Assim, eu tenho esse privilégio de não assumir. Até já revisitei na minha mente pastores que começaram o ministério com 23 anos de idade, igreja grande. Eu imagino que foi um sacrifício muito pesado você atingir essa maturidade de mexer com gente, muita gente, e numa idade mais nova, podemos dizer assim, mais tenra. Então, é uma experiência complicada. Esses cabelos brancos aqui começaram a partir de 2021, curiosamente ou coincidentemente. Não é curiosamente, não. É por causa disso mesmo. Receber aquele monte de mãos em cima da cabeça realmente para lembrar. Mas eu digo, pastor Heitor, sempre, e não falo isso com um caráter de puxa-saco, não é isso. Não é bajulando, não. Mas a Igreja Batista da Capelinha é uma igreja muito boa, de pessoas muito boas. É claro que vai ter alguns momentos ali, mas eu vejo, em comparação de que outros colegas falam para nós das suas igrejas, e vejo que é uma igreja abençoada nesse aspecto. Então, assim, Deus está me dando essa facilidade de começar com uma igreja tranquila, uma igreja relevante, e aprendendo. Uma vez eu vou dar um pontinho ali a mais, mas o pastor Silvio, com a sua sabedoria e experiência... Você tem o privilégio de trabalhar com um pastor, os mais trabalhadores que eu conheço. Exatamente. Tem uma energia, tem uma disposição, tem uma capacidade de trabalho fantástica. É meu amigo. Eu tive o privilégio de batizá-lo. Sim. Claro que eu era novo. Ele estava tinha acabado de nascer. Bem novinho. Ele tinha acabado de nascer, eu ainda era novo. Realmente eu tinha todos os cabelos. Boa parte deles emigrou, né? Já foi embora... Me abandonaram. Uma diáspora. Me abandonaram. Uma diáspora capilar. Diáspora capilar. Uma palavra, uma expressão bonitinha. Bonita. Ou seja, trocando em miúdos, careca. Em outras palavras. Mas, André, você da Marinha, graduado da Marinha, o seu trabalho secular impõe algum contraste que inviabilize o seu trabalho como pastor? Não seria... O contraste seria mais por questão do tempo. Porque hoje eu entendo e admiro muito o pastor vocacionado que vive só do ministério. Não é demérito para esse pastor e nem mérito para aquele pastor que, pela graça de Deus, consegue obter sustento de uma outra fonte. Mas, realmente, para o ministério pastoral e principalmente aqueles que presidem uma igreja, é muito difícil conciliar os dois trabalhos. Conta de escala de serviço, horário de trabalho, carga de trabalho, aprendizado... demandas, então e lá estou sempre aprendendo uma coisa nova, a exigência do serviço, né? Você está aqui numa função hoje, amanhã está numa outra função e tem que começar do zero, aprender do zero. Mas não é o pior, não. O mais difícil, eu acho que o mais difícil é a incompatibilidade de atividades. E eu acho que, por exemplo, eu fui professor, sou professor a vida toda, nunca encontrei incompatibilidade entre o magistério e o ministério. Não existe, pelo contrário. Certo. Como professor, você cresce e em benefício do próprio ministério. Mas existem algumas profissões que são terríveis. A advocacia, por exemplo. Se você quiser ser um advogado livre para advogar... Muita ética, lisura. Sem ética, ou seja, de acordo com os interesses dos clientes, você vai ter problema no ministério. Sim. Você vai ter que mentir, vai ter que construir grandes mentiras para poder defender o seu... narrativas, como eles narrativas, dizem. Mas narrativa, se não seja verdadeira... Não deixa de ser mentira. É uma mentira, né? Então eu vejo... Mas eu vejo, não tem nada com quem é advogado e é pastor, não. Tem muitos que são. Sim. Mas é meio difícil o cara conciliar puramente o ministério com atividade... As Forças Armadas têm dificuldade pela lealdade que você exerce através do seu juramento. Então, assim, como foi até falar da guerra. Mas eu sou pastor, se tiver uma guerra, se tiver um conflito, se tiver que mudar de cidade, a gente tem essa devoção, no bom sentido da palavra, porque fizemos o juramento. Então, isso é certo.
E está certo, né? Então... André, obrigado pela sua entrevista. Deus abençoe você, sua família, seu ministério auxiliar ali, e que você consiga, no futuro próximo, ascender o quadro de oficial da Marinha. Amém. Na condição de capelão, tá? Muito obrigado, Deus abençoe você, tá? Amém. Muito obrigado. Tudo pela graça, volta já. Ok? Segundo bloco do programa Tudo pela Graça, nesta tarde maravilhosa, entrevistando o pastor André. E agora ele vai trazer uma mensagem, aquilo que Deus colocou no seu coração. Esteja à vontade, pastor, para nos alimentar com o muito de Deus, que às vezes é muitíssimo para nós. Muito obrigado, pastor Heitor. Eu gostaria de refletir com vocês de forma breve o texto muito conhecido do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 17. Diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem quem é ou que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Esse texto fala sobre afirmar ou descobrir quem é Jesus Cristo. E hoje nós vivemos numa sociedade em que, a começar até pelo próprio telefone celular, a internet, nós temos muitas distrações nesse mundo. E aí nós acabamos criando ídolos no nosso coração. João Calvino, um teólogo reformador, ele disse que o coração é uma fábrica de ídolos. E ao pensar sobre ídolos, nós achamos às vezes que o ídolo é apenas uma estátua, uma imagem na qual nós devotamos adoração, nos ajoelhamos ou algo do tipo. Mas, segundo Tim Keller, ele disse que coisas boas podem se tornar ídolos nas nossas vidas. Por exemplo, o trabalho, uma carreira de sucesso, ela pode se tornar um ídolo, viver a carreira de sucesso. Por exemplo, um jogo de futebol, um desejo para um jogo de futebol que é algo primeiramente saudável, ou um time de futebol, pode se tornar um ídolo nas nossas vidas, porque pode nos tirar a atenção em relação a Deus. A família pode se tornar um ídolo na qual nós deixamos de viver em comunhão, deixamos de viver com a Igreja do Senhor Jesus para atendermos algumas demandas que às vezes nem são tão urgentes. Então nós devemos ter cuidado com esses ídolos que afetam o nosso coração. E aí vem a pergunta: quem é Jesus Cristo? E nós podemos avaliar em algumas religiões, e sem trazer nenhum demérito, mas apenas avaliar, por exemplo, no Islã, que respeita muito a pessoa de Jesus, respeita até a mãe de Jesus nos seus escritos lá do Alcorão, mas Jesus para eles é apenas um profeta, uma pessoa que trouxe muitos ensinamentos legais, interessantes. Talvez o judaísmo, da mesma forma, o judaísmo messiânico talvez divirja, mas pensa Jesus como um profeta, como está escrito aqui no texto, uma pessoa que trouxe uma revelação especial, trouxe algo especial. E o espiritismo kardecista fala sobre Jesus, outras religiões falam sobre Jesus. O mundo, de certa forma, aceita as palavras de Jesus. O problema é quando nós, cristãos, afirmamos que Jesus Cristo é o Cristo, como disse aqui o apóstolo Pedro. E tem muita gente hoje que considera Jesus apenas uma pessoa legal, uma pessoa bacana, uma pessoa como se fosse um guru, um coaching, na qual você segue alguns dos seus ensinos e você obtém uma vida melhor nessa terra, talvez com prosperidade, talvez com uma mente melhor, mas nós devemos sempre lembrar de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, segunda pessoa da Trindade, e é por meio dele que nós obtemos a salvação, obtemos a vida eterna. Então, nessa reflexão breve aqui, que você possa relembrar de quem é Jesus Cristo. E não se distraia com os vários Jesus, ou Jesuses, ou Cristos
que são apresentados nesse mundo. Que você tenha no seu coração, ao ouvir essa mensagem, certeza da salvação, certeza de quem é Jesus. E se você ainda não tem essa certeza, essa alegria, que você possa encontrá-la na pessoa de Jesus. Amém. Tudo pela graça agora apresenta uma música de louvor aos nossos corações e louvando a Deus, sobretudo, e a seu Filho Jesus Cristo. Vamos lá! Alex, Léo Atos. Espírito Santo. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Eu sou teu filho e tu és meu pai. Tua palavra é vida para quem obedece. Senhor, meu Deus, tu me sondas e me conheces. No frio do deserto, tua presença me aquece. Na intensa escuridão, sua glória resplandece. Me perdoa, Pai, pelas vezes que fracassei. Contra ti, somente pequei. Fiz o que é mal, a tua vista me afastei. Não te quero mais longe, te quero mais perto. Não retires de mim o teu Espírito Santo. És o meu consolador e para ti canto. Só luz para esse mundo e o sal da terra, lutando contra principados, potestades nessa guerra. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Eu sou teu filho e tu és meu pai. Tu és meu único e precioso bem. É o rei que trocou o jumentinho em Jerusalém, que foi na casa de Simão, o homem fariseu, e levou a salvação até a casa de Zaqueu. Messias, que fez o cego enxergar. Tu és aquele que andou sobre o mar, fez o paralítico andar e Lázaro ressuscitar. É impossível não te amar, então faça do meu coração arder o seu grande altar. Combatendo o bom combate, vou seguindo contente, prosseguindo para o alvo, libertando muita gente. Enquanto não se levantar o lugar inteligente, farei reforma protestante na sua mente. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Eu sou teu filho e tu és meu pai. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Espírito Santo, Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim e por todos vocês. Tudo pela graça é o programa de todos os sábados às 14 horas. E, puxa vida, como eu gostaria que fosse 14 anos que eu tivesse, mas são 14 horas, horário que nós estamos aqui para distribuir coisas boas com vocês. E um bloco é esse, que é o bloco Li e Gostei. E conosco está o pastor Henrique, ele que é deão do Seminário Betel e diretor de ensino digital da Souza Marques, né? Isso mesmo. Que está passando agora a Centro Universitário, que é uma faculdade antiquíssima, isso né? Mesmo. Eu fui colega de turma da Leopoldina Souza Marques. É a nossa presidente. Que é a presidente, né? Da Didina. Nos formamos juntos em 1972, mas não fala isso com ela não, que ela vai se assustar com a idade que ela potencialmente deve ter. E o nosso programa é, como eu disse, Li e Gostei. Eu sou um devorador de livros, também o pastor Henrique o é, e a proporção que eu vou lendo, eu vou riscando. Fica feito, a gente diz que é chato, porque faz isso, etc. Vai colocando numa ficha à parte, que nada, eu vou riscando e vou numerando. As frases que me interessam, depois eu compilo, trago para esse conjunto aqui. E a primeira frase desta tarde, Henrique, não conheço nada mais mortífero do que o isolamento. Charles Emmanuel. E o que você acha disso? Totalmente bíblica, não é? Porque isolado nós não podemos fazer nada, né? Lembra de Paul Tournier, que ele diz que há duas coisas que ninguém pode fazer sozinho: casar nem ser cristão. Então, o isolamento, ele mata. Não tem como a gente ser cristão isolado, não tem como a gente sobreviver isoladamente. E na sociedade também o cara morre, né? Tem uma atrofia série, tudo, né? Tem uma série de histórias na sociologia, não é? Eu me lembro que
Lá na 8ª série, muito tempo atrás, pastor Heitor, me contaram a história, a professora na classe de Amala e Kamala, 2 meninas que viveram na selva e depois encontraram ela e tentaram reinserir em sociedade. A mais velha faleceu, a mais nova conseguiu um pouquinho antes, mas nunca parou de grunhir, evidenciando que nós precisamos viver em sociedade e nos relacionar. Exatamente. Se vivermos fora, estamos perdidos. Não que seja fácil, Não né? que seja fácil. A segunda frase desse nosso bloco é: diante de uma bagunça, é um grande pregador americano que tinha uma garagem, etc. E o filho foi em casa, quando ele foi lá na garagem, o garoto fez uma estripulia danada, tinha espalhado as ferramentas dele todo, mas fez um esculacho geral na garagem. Ele falou o seguinte: olha, diante de uma bagunça que o filho estava fazendo na garagem, ele disse: se for preciso, posso comprar novas ferramentas, mas não posso comprar um novo filho. O Charles Windler, né? Isso me dá a ideia de valor, né? Questão de valores, né? O que vale mais, né? É verdade, né? É questão de maturidade, né? Porque quanto mais experiente a gente vai vendo, se a gente repassa a vida mentalmente, a gente vai percebendo que muitas atitudes que a gente tomou intempestivamente, a gente poderia agir de outra forma, porque, na realidade, todos nós, às vezes, vamos cometendo um erro aqui, um erro ali, e quando se trata do filho, a gente se mostra muito impaciente. E se a gente conseguir ter um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de sabedoria, a gente vai entender, como diz o autor, como o nosso precioso Charles Swindoll, né, que podemos comprar novas ferramentas, mas o novo filho não, porque eu não vou jogar o filho no lixo se não gostar, né? A ferramenta eu posso, jogo no lixo, depois compro outro, mas o filho, um pouquinho mais de paciência. Isso é importante demais. É verdade. A outra frase também dele é: se estivermos querendo ganhar nossa geração durante nossos tempos, temos que dar prioridade à realidade. O que você me diz disso? A realidade contemporânea, não é? Lamentavelmente, tem muita gente que vive em determinado ano, em determinado tempo, com a cabeça no tempo pregresso. Passado, né? Lá atrás. No passado, e acaba deixando passar o tempo que em si já traz o nome, que é um dom de Deus, é um presente, não é? Da mesma maneira, a gente também comete um outro equívoco, que é, muitas vezes, carregar o passado em nós. A gente tem um sonho quando tem 15, 20 anos. O Henrique dos 15 ou 20 anos. Mas agora eu tô com 30, tô com 40, tô com 50. E eu quero cumprir com 50 o sonho dos 20 anos. Sendo que o sonho dos 20 anos era para o Henrique dos 20 anos, mas não para o Henrique dos 50 anos. De jeito nenhum. Então, às vezes, a gente também, trazendo o passado em nós, acaba esquecendo de deixar coisas para trás que não são para aquele tempo. Eram para o tempo passado, não para agora. E isso se torna uma cadeia e um grilhão para muita gente que vive na nostalgia. Muita gente. Eu percebo muito atualmente pessoas que fazem restauração de veículos, que era o carro de sonho quando ele era criança, né? Eu conheço um que pegou um carro famoso naquela época, ele comprou um, agora no restaurante, gastou um dinheiro danado, ele poderia ter comprado um carro zero da melhor qualidade para ter aquele carro que ele sonhou naquela época, mas para ele não é mais o mesmo camarada. E nem o carro, e nem a época. Nem ele, nem o carro, nem a época. Isso aí. Exatamente. Eu gosto muito de, quando penso no tempo, eu não deixo de pensar em Agostinho, porque Agostinho ele traz o conceito para mim, que é um dos melhores sobre o tempo. O tempo é uma sucessão de momentos, e o passado é o tempo que já não é mais, o tempo presente é o que é, mas não será para sempre, e o futuro é o tempo que ainda não é. Então, quando eu penso no presente, é o tempo que é, mas não será para sempre. Então, ele voa pelas minhas mãos, ele escorre por entre os meus dedos. Por isso, aproveitemos o tempo que nós temos hoje, presente. É o único tempo que a gente tem. É o agora, né? O aqui e agora. É o agora. Para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Porque Deus nos oferece sempre oportunidade e meios para a gente se beneficiar de tudo que pertence a Ele. Mas o amanhã é outra coisa. Amanhã já não aproveita nada do hoje. Você não vai ter experiência nenhuma amanhã para resgatar hoje, o de hoje. É verdade, a gente não tem. Não tem o ontem. O ontem, de alguma maneira, ele se presentifica em nós por meio de quem nós somos. Ele ainda está em nós. Mas só que eu não posso viver nele. O amanhã eu ainda não tenho, só tenho o hoje. Então vamos viver hoje e aproveitar esse dia da melhor forma possível. Da melhor forma possível, da melhor maneira. Tudo pela graça, termina esse bloco, mas voltamos na semana que vem, às 14 horas, com mais um Li Gostei. Eu quero aproveitar para pedir a vocês, convido as pessoas, sugiram que baixem um aplicativo, nosso aplicativo, que é Rede TV Agathos Play. Agathos Play, é fácil. Agathos com TH, quer dizer, Agathos, mas com TH, né? Agathos com TH, Agathos Play.
e vai baixar para o seu aplicativo, no seu computador, na sua TV, no seu iPad, no seu celular, enfim, no instrumento que você tiver eletrônico para fazer captação, certo? Divulguem, anunciem, porque isso é bom para nós, mas é bom para essas pessoas também. Porque não existe na televisão brasileira um programa com essa qualidade, dessa maneira, com esse conteúdo. Com música, com mensagem, com instruções. E as nossas programações estão todas aí para edificar e melhorar a qualidade de vida. Deus abençoe você e até o final de 2025, que começa daqui a pouco.